Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso 5º Congresso Internacional de Tecnologia em Educação, CIT. Meu nome é o professor Giuliano Pincerato, sou coordenador dos cursos de Engenharia Civil e Arquitetura, e em nome do Unisalesiano, agradeço a sua participação nesse evento tão relevante na atualidade. O 5º Congresso Internacional em Tecnologia na Educação propõe reflexões necessárias e fundamentais para uma educação verdadeiramente empoderadora e para aqueles que pretendem estar em constante evolução. Hoje eu tenho o prazer de trazer aqui novamente, porque o professor doutor já veio em uma outra situação que foi, assim, extremamente fantástico e nos deu o prazer de retornar com muita coisa na atualidade, mas eu vou deixar ele falar. Então, eu trago aqui para vocês, engenheiro doutor Ramon Knaben. Ramon, muito obrigado pela. Eu sei da sua agenda, eu sei dos seus compromissos. Até esses dias você estava num outro congresso com palestras, então eu sei da sua correria. Então, só tenho que agradecer, me sentir lisonjeado por ter o prazer de ouvir os seus ensinamentos, e trazer um pouquinho sobre pavimentação. Então, vou deixar aqui, a palavra é sua. Ramon, muito obrigado. Obrigado pela apresentação, Juliano, professor Juliano. Te cumprimento já e agradeço o convite. Mais uma vez, uma alegria estar aqui novamente falando sobre pavimentação. Vamos trazer algumas coisas novas sobre a parte de inteligência artificial, na parte de contagem de tráfego. Então, vai ser interessante essa aula. Agradeço mais uma vez o convite. E também, em nome da universidade, é um prazer estar aqui novamente com vocês. Então, cumprimento a todos, que vão ouvir, estão ouvindo esta apresentação. Então, vamos agora falar um pouquinho sobre pavimentação, entrar no assunto, um assunto bastante, a gente vai entrar bem na parte técnica. Então, já sentem aí, peguem um café e assistam com calma esta apresentação. Beleza? Eu vou compartilhar aqui a tela. Foi. Beleza. Então, só me apresentando, o professor Juliano já falou um pouquinho, mas eu sou o engenheiro Ramon Mendes Knaben, formado na Federal de Santa Catarina, fica ao sul do Brasil, na cidade de Florianópolis. Fiz mestrado e doutorado lá, fiz um pós-doc também, tenho mais de 30 artigos entre congressos nacionais e internacionais e revistas, uma menção honrosa à tese de doutorado na Associação Catarinense dos Engenheiros, proprietário da empresa Catop Consultoria, com mais de 30 acervos técnicos, mais de 500 e poucas ARTs, proprietário também da Rodobot Tecnologia, essa que fala sobre, tem, no seu portfólio, a contagem de tráfego por inteligência artificial, que nós vamos falar um pouquinho aqui hoje, e a sua importância. E também professor de graduação, de pós-graduação da PUC de Minas Gerais. E aqui, eu sou natural de Criciúma, para quem não conhece, Criciúma fica um pouco mais abaixo de Florianópolis, e tem o time de futebol, o Criciúma Esporte Clube, onde a gente sofre um pouquinho, hoje. Vamos ver se esse ano ele sobe para a Série A do Campeonato Brasileiro. Beleza? Feitas a devida apresentação, a devida propaganda, vamos começar aqui. Também, só falando um pouquinho das duas empresas. A Catop Consultoria foi fundada lá em 2006, junto com meu pai. O meu pai é falecido há 10 anos, então eu trouxe uma foto dele aqui, que é sempre importante a gente saber de onde a gente vem. Então, sou muito grato a todos os ensinamentos do meu pai, não só na parte pessoal, mas também na parte profissional. Era um grande engenheiro, projetista, geométrico, de geometria. E agora também estamos com a empresa Rodobot Tecnologia, fundada em 2023, empresa voltada para a contagem de tráfego automatizada, para que a gente possa realmente conferir as contagens, dar celeridade todo ao processo e tenha contagens realmente assertivas, porque isso faz toda a diferença num dimensionamento da estrutura. Então, eu venho trabalhando com dimensionamento de pavimentos há muito tempo e percebi que um pouco, o meio rodoviário, um pouco da nossa área, deixa de lado um pouco a desejar na parte da contagem do tráfego, sem muita conferência dos órgãos. E aí acontece que se a gente erra agora com análise mecanicista, com Medina, se a gente erra a contagem do tráfego, 10, 15, 20%, isso impacta diretamente na estrutura do pavimento
isso que nós vamos ver aqui hoje. Eu também tenho um curso do Método Medina, o curso do Pavimento Medina, acho que são mais de 750 alunos na área, da área que estão nessa plataforma, e também tem um treinamento gratuito, onde já passaram mais de 40 mil profissionais. Depois podem me seguir aí no Instagram, engenheiro_Kinabe. Depois eu passo aqui no final para vocês. Me sigam aí que daqui a pouco está saindo novo treinamento gratuito. Muito do que nós vamos ver aqui hoje também. E hoje não deixa de ser um mini curso, um mini treinamento, uma apresentação mais voltado muito para a parte técnica. Eu também tenho um e-book, Como Usar o Software Medina. Esse e-book é junto com o professor Joey, da Federal de Santa Catarina, né? Um colega meu, a gente fez mestrado e doutorado juntos, e resolvemos confeccionar este e-book. É gratuito também, pode me chamar lá no Instagram, no direct, que eu passo para quem me chamar, beleza? Bom, vamos ver o resumo hoje da apresentação. Vamos falar de dimensionamento dos pavimentos, já passar pelo Medina, falar bastante sobre o método Medina, entrar na contagem de tráfego e considerações finais. Maravilha. Aqui só um slide mostrando a importância da matéria, né, de dimensionamento dos pavimentos. Eu digo, nós sabemos que uma rodovia, as disciplinas da área rodoviária são diversas. Nós temos restauração, a parte de orçamento, dimensionamento, geotecnia, topografia, drenagem. E aí foi feita uma pesquisa com todas as disciplinas da área rodoviária, em que se perguntou qual era a mais importante. Foi perguntado para técnicos, né, laboratoristas, engenheiros, empresários, funcionários, todo o pessoal que trabalha no meio rodoviário. E aí o primeiro que apareceu foi dimensionamento dos pavimentos. Claro, né, não adianta eu fazer um bom projeto de drenagem, um bom projeto de sinalização, um bom projeto geométrico, se nós errarmos no dimensionamento da estrutura. Tudo vai ir por água abaixo. Então, por isso é tão importante que nós realmente saibamos dimensionar a estrutura do pavimento, que não se trata só de dimensionar a estrutura, mas de determinar as espessuras, né, dessas estruturas, dessas camadas, mas também a escolha dos materiais. É importante a gente entender sobre os materiais, entender sobre os ensaios, para justamente conseguir escolher o melhor material para cada situação. Então, faz parte da atribuição do engenheiro de dimensionamento dos pavimentos, não só a determinação da espessura das camadas, mas, com certeza, a escolha do material é fundamental, de acordo com os ensaios mecânicos, que eu vou passar rapidamente também aqui nesta apresentação. Então, o dimensionamento da estrutura, nós queremos, basicamente, evitar dois tipos de defeitos, que seriam as trincas por fadiga, que vem acontecendo muito aqui no Brasil, né? E também a deformação permanente. Aqui, note que essa foto, né, a gente consegue ver que essa deformação permanente nem é por culpa do dimensionamento da estrutura. Isso aqui está mais relacionado com a dosagem do concreto asfáltico. Quando a gente tem esse tipo de solevamento aqui da massa, isso mostra que a massa ela fluiu, e não necessariamente é por culpa do dimensionamento das camadas, que a gente vai ver, que a gente faz no método Medina, por exemplo. Bom, aqui uma estrutura típica do pavimento, nós temos o subleito, que não faz parte da estrutura do pavimento, não faz parte das camadas do pavimento, é o terreno de fundação, terreno de terraplenagem, a gente chama também, que é onde nós vamos assentar as camadas do pavimento, aí sim. Eu posso ter ou não um reforço do subleito, aí eu tenho uma subbase, a base e o revestimento asfáltico, visto que hoje nós vamos estar falando de pavimentos flexíveis ou semi-rígidos. Então, a gente não entra aqui no mérito de pavimento rígido e nem de pavimento intertravado. Então, a apresentação hoje é sobre o método Medina, que o método Medina fala sobre pavimentos flexíveis e pavimentos semi-rígidos. Então, os dois tipos de pavimentos e o método Medina
dimensiona. O que se espera num dimensionamento do pavimento? Claro, que a estrutura seja adequadamente projetada, evitando que se atinjam prematuramente os valores admissíveis de qualquer um dos índices que estime o dano acumulado. Então, veja, alguns nomes aqui importantes na parte de mecânica do pavimento, na parte de análise mecanicista pelo método Medina. Então, a gente tem dano acumulado, que é um termo comum que a gente utiliza. Então, cada passagem de um veículo gera um dano na rodovia. E à medida que vai acumulando esse dano, eu tenho que verificar com a resistência do material se aqueles acúmulos daqueles danos que passarão na rodovia serão suportados pela resistência desses materiais. Que, no caso, é evitar as deformações permanentes, né, e as trincas. E, claro, né, nós queremos dar condição estrutural, mas o objetivo do dimensionamento é também dar condições de rolamento, um bom conforto ao usuário. E o grande objetivo, um dos principais objetivos de um dimensionamento, além disso, é dar previsibilidade. Ou seja, eu dimensiono uma estrutura para durar 10 anos. Ela tem que durar 10 anos. Então, aquilo que eu dimensionei... Perdão. Aquilo que eu dimensionei, pessoal, tem que durar os 10 anos. Porque se eu começo se eu faço um dimensionamento e a rodovia dura 3, 4, 5 anos, que é o que vem acontecendo, eu vou ter muito prejuízo, né? Eu tenho prejuízo para todo mundo, para quem executa, para quem fiscaliza. Ninguém quer isso para o projetista, para o órgão público. Então, é dinheiro jogado na lata do lixo. E aí atrapalha todo um planejamento também. Então, o que eu preciso? Dar previsibilidade. Quais os métodos vigentes hoje no Brasil? Nós estamos falando aqui de método Medina, mas passar um pouquinho sobre os métodos que nós temos para pavimento flexível e semirrígido, que seria um famoso método do DNR/81, método do CBR, análise mecanicista e o método Medina. Então, todos esses já são oficiais, então eu posso utilizar todos. Claro, que a gente vai ver, à medida que passa o aumento do tráfego, é mais seguro realizar uma análise mecanicista ou o método Medina. Falando um pouco do método do DNR/81, é importante entender ele rapidamente para saber qual é a importância do Medina, por que nós estamos saindo do método do DNR/81 e indo para o método mecanístico empírico, que é o método Medina. O método do DNR/81, lembrando, sempre importante a gente frisar isso, foi e é de grande sucesso naquilo que ele se propõe, que é o quê? Que é proteger o subleito contra a ruptura por cisalhamento. Então, ele vai proteger, se eu dimensionar a estrutura por este método, ele vai proteger contra a ruptura por cisalhamento. Eu vou ter uma estrutura de pavimento que vai resistir aos esforços de cisalhamento e não vai romper. Entretanto, todavia, com o aumento do tráfego ao longo dos anos, com essa passagem repetitiva desse tráfego pesado, a gente foi começando a ter problemas de trincamento por fadiga. Um outro critério de ruptura, foram surgindo fadiga, porque o material que tem coesão, ele funciona como uma viga, né, um revestimento asfáltico. À medida que passa o rodado, eu tenho uma flexão e um retorno. E essa flexão gera deformações de tração na fibra inferior do revestimento. E à medida que ele vai, é como se fosse um clips, né? Quando a gente pega um clips e vai flexionando, pequenas deformações, mas com várias deformações, vai havendo um acúmulo de dano e essas trincas começam a surgir. Da mesma forma, acontece no revestimento. Então, por isso, né, que nós estamos indo para o método Medina, que verifica justamente o afundamento da trilha de roda e a fadiga. Aqui no método do DNR/81, nós só temos o critério de ruptura por afundamento de trilha de roda e ainda de forma empírica. É feita uma correlação entre o valor do CBR e a tensão máxima cisaliante. Outra coisa, não consigo considerar neste método
a qualidade das misturas asfálticas. Então, a espessura de revestimento, como a gente sabe nesse quadro aqui, né, ela está relacionada diretamente só com o número N, e não com a qualidade do concreto asfáltico, não com os ensaios de desempenho que a gente tem que fazer nele, não com o tipo de ligante. Eu tenho diversos tipos de ligantes com diversas qualidades, que vão nos dar comportamento mecânico diferente para a mistura asfáltica. Então, eu não consigo levar isso em consideração aqui neste método. Simplesmente é um método bem simples, onde eu tenho o número N e tendo o CDR, o ISC do solo de subleito, eu consigo determinar uma espessura de camada granular para proteger esse subleito. E aí depois a gente faz, tendo os coeficientes estruturais, determina a subbase, a base e o revestimento asfáltico em função apenas do número N. E aí o que vem acontecendo por conta da gente estar utilizando um método empírico, que justamente não leva o critério de ruptura de fadiga? A gente vem notando nas nossas rodovias muitos problemas de fadiga antecipadamente, né? Antes do final, precocemente, antes do final da sua vida útil. Aí a pergunta é, será que isso é culpa do método? Não, não é culpa do método. O método, ele faz aquilo que ele deveria fazer, né? Não temos ruptura por cisalhamento. O problema é que, com o acúmulo das cargas, nós temos que partir para um outro método, que aí, por isso, entra a análise mecanicista. Por exemplo, esse aqui é um laudo que a gente fez, né? Que eu fiz aqui numa rodovia. Claro, não vou falar o nome da rodovia, né? Está em processo judicial, mas que em 8 meses já apresentou trincas, lá 10, 11 meses, quase um ano, apresentou essas trincas por fadiga. Foi feita toda uma investigação, tudo certinho, tudo feitas as cavas, verificado o grau de compactação, granulometria, tudo. Pegou-se o processo construtivo, como é que foi feito, teve as deflexões, teve controle deflectométrico, tem todos os laudos da fiscalização, então não se encontrou nada na parte de execução, fiscalização e de projeto. Na verdade, foi feito pelo método DNR/81. O que se verificou depois, né? Então, foi-se atrás para ver, mas o que é? Se retirou o corpus de prova para fazer os ensaios de fadiga. E aí se notou que a fadiga desse material era muito ruim, né? A resistência à fadiga era muito ruim, e ele realmente, fazendo uma análise mecanicista e utilizando o método Medina, ele estaria rompendo aí já nos primeiros anos. E foi o que aconteceu. Agora, não foi nem culpa do projetista, porque o projetista utilizou o método que estava em vigor aqui, né? O DNR/81, em que, passando no Marshall, né? Passando lá com as normas, especificação de serviço do concreto asfáltico, apenas o Marshall e resistência à tração, né? E fluência e estabilidade, já poderia ser utilizado. E, na verdade, a gente vê cada vez mais que precisamos fazer os ensaios de desempenho mecânico de módulo e fadiga e dimensionar pelo método Medina. Aqui, só para justificar, outro estudo feito pelo TCU, em que foram avaliadas 11 rodovias federais no Brasil, em que 9 apresentaram problemas nos primeiros meses. Todas dimensionadas pelo método DNR/81, né, e com alto volume de tráfego. Aí a pergunta que fica, será que foi culpa da execução? Será que foi culpa da fiscalização? Ou realmente isso passa por um momento em que a gente tem que melhorar o método de dimensionamento, ou seja, utilizar o método que realmente leva em consideração os critérios de ruptura? Muitos engenheiros falam o seguinte também, né? Mas beleza, vou utilizar o método Medina, vou utilizar a análise mecanicista, e vai aumentar muito a espessura do meu revestimento. Aí a pergunta que fica, será que vai aumentar muito a espessura do revestimento, ou a espessura que a gente vem utilizando é muito baixa? Então, esse é um estudo que foi feito no projeto COST, lá na Europa, no projeto COST 333, do Fórum Europeu, em que se fez o dimensionamento da estrutura para diversos métodos de dimensionamentos para vários países. Se deixou o mesmo N, né? 4 vezes 10 na 7, fixou as espessuras de base, subbase e a qualidade do subleito, né?
e só variou a espessura do revestimento. E aí, variando a espessura do revestimento, nós tivemos aqui, por exemplo, na França, 25, Itália, 30 centímetros, a Irlanda, mais exagerada aqui, 40, mas outros países, 20, 20, 15, 20, ó, a maioria 20, 18, 15, Instituto do Asfalto, 30, enfim. Método Medina, 18 centímetros. Ou seja, ficou de acordo, mais ou menos, com a média dos valores de espessura de de vários países aqui, né? E aí, esse aqui em vermelhinho, sabe quem é? Método DNR/81, 10 centímetros. Em nenhum lugar do mundo, né, nós tivemos uma espessura tão esbelta quanto daria o método DNR/81. Então, isso aí a gente tem que quebrar, né, esse paradigma em que se pensa que vai aumentar a espessura do revestimento. Não, a gente vai agora colocar a espessura do revestimento de acordo com o que se vem sendo feito. Claro, né? A gente vê que no Medina a gente tem várias opções, muitas vezes ela pode dar até menos espessura de revestimento do que o método DNR/81, mas aí a gente vai, a base vai poder utilizar uma base mais rígida, vai melhorar essa base, a gente vai ter também condição de fazer um ensaio de módulo, e aí tem a rigidez correta dos materiais, enfim. Ó, esse aqui, por exemplo, então, o DENIT, lá em 2014, já verificando esse tipo de problema que vinha acontecendo, de ruptura precoce por fadiga dos materiais, quando temos um elevado volume de tráfego, ele já começou a pedir num memorando, né, lá em 2014, que a partir de N superior a 5 vezes 10 na 7, obrigatoriamente tem que ser feita, né, uma análise mecanicista. Então, se dimensiona pelo método DNR/81 e depois faz uma análise mecanicista para poder compatibilizar as espessuras desses materiais, principalmente do revestimento asfáltico, com as solicitações lá do campo, né, maiores do que 5 vezes 10 na 7, e de acordo com a resistência do material. Beleza, entretanto, estudos mais recentes, por exemplo, um estudo da Ana Beatriz e do André Motter, mostra que já não é 5 vezes 10 na 7. A partir de 5 vezes 10 na 6, já não é mais seguro realizar um dimensionamento apenas pelo método DNR/81. Então, já tem que fazer uma análise mecanicista ou utilizar, né, claro, o método Medina, como ele fala aqui. Já a Priscila Pizzuti mostrou que esse valor é ainda menor, esse valor de corte. Que a partir de, vejam só, a partir de 1,5 vezes 10 na 6, já não o método empírico já não vai ser suficiente para atender os esforços solicitantes. Então, já tem que partir por um método Medina, uma análise mecanicista. Certo? Tudo isso é para a gente ver a importância de estar dimensionando corretamente a estrutura do pavimento, isso é nossa responsabilidade, né? Bom, falando um pouquinho da mecânica do pavimento, então saindo, antes de entrar no método Medina, o método Medina nada mais é do que pegar todo esse conhecimento da mecânica do pavimento e colocar numa metodologia. Então, a gente sabe, né, a mecânica do pavimento, ela vai avaliar as tensões e as deformações na estrutura, como qualquer estrutura da área civil, da engenharia, né? Então, aplica a teoria da elasticidade, só que na análise da mecânica do pavimento, pequenas deformações de cargas repetidas que nós vamos avaliar, que isso leva o material à fadiga. Na mecânica do pavimento, a gente verifica os materiais através de ensaios de cargas dinâmicas, repetições de cargas móveis. Por quê? Justamente para poder simular aquilo que acontece em campo. Lá no campo eu tenho a passagem do veículo, ele solicita o pavimento e depois o pavimento descansa. Solicita, descansa. E o ensaio vai ser desta forma. Então, tendo aí a solicitação que vai passar lá no campo, né, o cálculo do número N que nós vamos ver aqui, que é tão importante, né? Por que é tão importante o cálculo do número N? O cálculo, a contagem de tráfego bem feita.
porque é esse valor que nós vamos comparar com a resistência do material que sai de um ensaio de fadiga, por exemplo. Então, é esse N da contagem de tráfego que eu vou comparar com a resistência do material que saiu do ensaio de fadiga. Beleza. Então, a análise mecanicista, como eu falei, é antiga. Já vem lá, está lá no manual do DENIT em 2006. Então, eu vou calcular, fazer o cálculo das tensões e as deformações, que é a parte mecanística. Então, análise mecanística, na verdade, o DENIT traz como análise mecanicista, análise mecanística, mas já é uma análise mecanística empírica, porque tem uma parte de ajuste das observações de trechos monitorados, é a parte empírica. E no caso, para uma análise mecanicista, a gente sempre utiliza o fator laboratório-campo do Salomão Pinto, de 1991, que é de 10/4, é o fator multiplicador pelo N da curva de fadiga, que corresponde a 20% da área trincada. Vou passar um pouquinho mais por cima aqui, mas vamos supor, eu peguei a estrutura do meu pavimento, peguei a carga, né, o eixo padrão, verifiquei as deformações, onde a gente sempre olha, deflexão no topo do revestimento, deformação na fibra inferior do revestimento e tensão normal no topo do subleito. Aí eu, por exemplo, se eu pegar a deformação de tração aqui, que essa aqui é a vilã da fadiga, né? Levar para uma curva de fadiga esse valor, vou verificar o N, aplico esse fator de correção 10/4, e aí eu vou comparar este N aqui que eu determinei, calculei na curva de fadiga, com o N que eu determinei no estudo de tráfego lá com a nossa contagem. E aí, no final da vida útil, vai corresponder a, no máximo, 20% de área trincada. Passando bem rápido aqui do que seria essa análise mecanicista. Bom, isso também foi muito utilizado, foi utilizado por muitos projetistas, mas temos algumas limitações, né? Então, geralmente era utilizado o cálculo das tensões pelo programa Elsen 5. Algumas das limitações, uso de módulos de resiliência por correlações, o que não é o mais correto. Curva de fadiga, por exemplo, do Instituto do Asfalto, utilizando uma curva de fadiga para todo tipo de revestimento, uma curva genérica, o que também não é o mais correto. Fator campo laboratório, um fator campo laboratório não muito bem calibrado, então a gente não tem certeza desse fator campo laboratório, não está em processo de evolução. A deformação permanente, né, a tensão admissível apenas no subleito, então não se verificava as deformações permanentes em todas as camadas do pavimento. E análise do afundamento da trilha de roda acumulada, é isso, não vamos fazer em todas as camadas. E a questão também da aderência entre camadas. Alguns projetistas lá no software colocavam camada totalmente aderida, as camadas entre os pavimentos, né? Essa aderência, totalmente aderido, ou outros colocavam não aderidos. Isso faz uma diferença, muda todo o processo de dimensionamento. Então, para acabar com isso, para a gente ter uma metodologia correta, uma diretriz, é que surgiu também o método Medina nessa situação. Por essa situação, né? Porque um mesmo projetista, com os mesmos dados, poderia ter dimensionamento, um resultado no dimensionamento totalmente diferente. Aqui só mostrando um estudo de caso interessante, esse é interessante. Ó, isso aqui, o que aconteceu? Foi feito, eu não participei dessa execução, dessa rodovia, né, mas foi apenas, me passaram esses dados. Aconteceu que lá no campo, durante o processo construtivo da camada de subbase, não se conseguia alcançar a deflexão admissível de projeto determinada pelo projetista. Ou seja, o material estava muito deformável, deformando bastante. Foi feito ensaio de CBR, verificou que estava tudo certo, expansão tudo certo, o grau de compactação lá no campo perfeito, se compactou o máximo possível, umidade ótima, perfeita, estava tudo correto.
E aí não se chegava, de hipótese alguma, naquela deflexão. Olha, um CBR de 41,1, expansão de 0,12 só. Então, assim, um material muito bom, à luz, né, avaliado apenas pelo CBR. E aí, né, os projetistas, os engenheiros lá resolveram, não, vamos fazer então um ensaio de módulo para ver o que está acontecendo. E aí levaram esse material para o laboratório e, né, no ensaio de módulo, o corpo de prova não aguentou nem as tensões de preparo, né, as tensões de acomodação, as primeiras tensões só para fazer a acomodação do corpo de prova. Então, o corpo de prova não passou pelo terceiro par de tensões de confinamento, do confinamento, né? Dessa primeira consolidação do corpinho de prova, apresentando deformações permanentes de 8,28 no final de 224 ciclos. Portanto, não sendo possível realizar o ensaio de módulo, ou seja, módulo zero, um material muito deformável. Por isso que é muito arriscado a gente fazer correlações entre o CBR e o módulo. Muitas vezes eu posso ter um CBR muito bom, né, que são ensaios totalmente diferentes, e um módulo de resiliência muito ruim, porque é com o módulo de resiliência que a gente realmente verifica a deformabilidade da camada, né, dessa camada que a gente está utilizando lá no campo. Porque o que é um ensaio de módulo? É a aplicação de uma carga, essa carga dividido pela deformação recuperável, resiliente. Então, aqui eu tenho realmente a rigidez do material. E o ensaio do CBR é um ensaio de penetração, né? Para verificar a resistência contra a penetração de um pistão. Então, é um ensaio totalmente diferente. E, claro, muito importante para a gente ter a resistência desse material contra a ruptura por cesariamento. Mas como a gente está, né, como hoje a gente precisa saber a deformabilidade desse material, porque nós temos problemas com as trincas por fadiga. Bom, por isso surgiu então o método Medina. O método, né, vem do nome para método de dimensionamento nacional e também traz uma homenagem ao professor Jacques de Medina, o grande precursor aí da mecânica do pavimento, que tem um livro famoso da mecânica dos pavimentos, junto com a professora Laura, né? Laura Mota. Então, esse é um livro bem importante, quem puder adquirir, eu indico. Então, é um método que foi um esforço muito grande da nossa área, um esforço de vários profissionais da área rodoviária, é um método brasileiro, 100% brasileiro. Então, foi feito um programa da rede temática de asfalto pela Petrobras, junto com várias universidades espalhadas pelo Brasil. Como eu estava inserido na Federal, né, fazendo mestrado e doutorado na Federal de Santa Catarina, eu estava inserido aqui nessas pistas experimentais que foram feitas em várias universidades espalhadas pelo Brasil, por isso que eu sei um pouco, venho trabalhando muito com o método Medina, junto com o DENIT, a COP do Rio de Janeiro e o CEMPES, né, o Centro de Pesquisa da Petrobras. Depois o DENIT fez uma TED junto com a COP, e aí foi desenvolvido o software Medina. Eu participei aqui, né, da parte da rede temática do asfalto, nas pistas experimentais, mas não faço parte de quem desenvolveu, de fato, o método Medina. Né? Estamos aqui apenas ensinando e falando sobre o método. Que às vezes o pessoal confunde e acha que estava lá junto na criação do método. Né? Não, estava aqui fazendo meu mestrado e doutorado e participando aqui das pistas experimentais e ajudando nessa parte de calibração das pistas experimentais e, de certa forma, da função de transferência, né, do fator campo laboratório. Bom, é um método mecanístico empírico, porque tem a parte mecânica de análise de estrutura, junto com essa parte do fator campo laboratório da função de transferência, que é a parte empírica de observação em campo. Tem como seu principal critério as respostas estruturais, inseridos os conceitos de os ensaios, né, módulo de resiliência, fadiga e deformação permanente. O método Medina traz o software Medina junto, então lembrando, o método Medina é um conjunto de diretrizes que tem o software Medina como auxiliador para fazer o seu dimensionamento. E junto do software Medina, são 3 em 1. Eu tenho o próprio software Medina que vai calcular
a porcentagem de área trincada no final da vida útil vai dimensionar a estrutura, mas nós temos o AMC, o Programa de Análise Elástica de Múltiplas Camadas, é como se fosse o antigo Elsen 5, vai determinar as tensões e as deformações em qualquer local do pavimento. E nós temos o Beck Medina, que esse aqui está mais relacionado para restauração do pavimento. Então, Medina também trabalha com restauração da estrutura, cálculo de reforço. Esse aqui, o Beck Medina, ele vai tratar da parte de retroanálise das bacias de deformação, mas isso aí já é um outro assunto. Coloquei aqui o Franco 2007, porque foi o Felipe Franco que desenvolveu o software Medina, né? Era um antigo CISPAV, na sua tese de doutorado. Então, aqui uma fotinho dos 3 softwares. Ele é totalmente gratuito, né, pessoal? Lembrando. Então, é só entrar no site do DENIT. Isso aqui é uma conquista nossa da área, né, o método Medina. Então, é totalmente gratuito. Todos os engenheiros podem utilizar e já, né, oficializado pelo DENIT. Fluxograma aqui do Medina. A gente já falou um pouquinho, mas o que? Eu vou determinar a rigidez dos materiais que eu utilizarei no projeto. Então, aqui eu tenho um módulo de resiliência pelo triaxial nos equipamentos, nos materiais granulares, nos solos, o módulo de resiliência da mistura asfáltica, levo, né, determino, arbitro, as espessuras do revestimento, ele vai avaliar as tensões e as deformações, por exemplo, em outras partes também, mas aqui falando apenas do critério de ruptura por fadiga, em 10 pontos na fibra inferior do revestimento e em 10 pontos na fibra superior e inferior. Depois vai levar para a curva, essas deformações, né, vai levar para a curva de fadiga, que a gente vai fazer um ensaio, né, um ensaio de fadiga que a gente faz no material. Ele aplica a função campo laboratório, que veio das pistas experimentais, da Ilha do Fundão, no Rio de Janeiro, além das pistas experimentais também de diversas universidades espalhadas pelo Brasil, né, aquela que eu falei anteriormente, e aí ele determina uma porcentagem de área trincada aqui no Medina. Isso aqui foi compilado pelo Fritzer, em 2016, que foi ele que compilou todos esses resultados e determinou essa função de transferência, né, pegou todos esses resultados das pistas experimentais e calculou essa função campo laboratório. Isso aqui que já está inserindo dentro do software Medina. Maravilha, como é que está o meu tempo aqui? Acho que estou tranquilo. Vamos lá. Só mostrar bem rapidamente os ensaios, né? Então, eu tenho um módulo de resiliência que a gente determina aqui, né? Esse aqui, ó. A gente determina para ter a rigidez do material nos solos granulares e nos solos finos. A gente não vai ter um valor só de módulo, nós temos o que? Um modelo de desempenho desse material em função do sigma 3, que é a tensão de confinamento, e da tensão desvio. Tensão desvio é a tensão que a gente aplica axialmente ao corpinho de prova, simulando o que acontece lá no campo. E a tensão de confinamento é quando as tensões que estão apertando este material, né, em todos os lados. Então, o módulo, ele varia. Então, o módulo ele é não linear nesses materiais. Ele varia de acordo com o estado de tensões que esse material está sendo sujeito. Já o módulo de resiliência para mistura asfáltica, ele é feito por compressão diametral. Claro, aqui eu não preciso de estado de tensão, o módulo não varia pelo estado de tensão, vai variar pela aplicação de carga. Claro que a mistura asfáltica, ela tem uma variação de módulo dependente da frequência de carregamento e da temperatura, mas isso aí é um outro assunto mais para frente, está ligado com os ensaios dinâmicos no concreto asfáltico. Deformação permanente a gente também faz, lembra, no método do CBR, eu apenas consigo verificar essa importância, essa deformação permanente lá no subleito. Já aqui no Medina, nós vamos verificar a deformação permanente para todas as camadas do pavimento. Então, é feito um ensaio que veio lá dos estudos do Guimarães, em 2009, são ensaios dinâmicos que vão verificar agora não mais, né? Eu não quero mais saber da deformação recuperável, que no módulo a gente faz o quê? Tensão dividido por deformação recuperável. Aqui não, aqui eu estou querendo saber a deformação que não recupera mesmo.
Aí tem vários corpos de prova, a gente faz uma série de ensaios para vários pares de tensões e determina, através de um programa estatístico, um modelo que vai estar influenciado, né, em termos do sigma 3, sigma D, sigma 3 é o confinamento, sigma D desvio, e o número de aplicação de carga também. E aí o Medina ele vai verificar isso no meio, sempre no centro de cada camada, e no subleito, se não me engano, a 15 centímetros abaixo do final da terraplenagem. Aqui, né? Nesse ponto. Na cota final de terraplenagem. 15 ou 20, agora me fugiu um pouquinho. Beleza, e também a gente faz um ensaio de deformação permanente, é um outro ensaio do flow number no revestimento asfáltico. Para a gente verificar mecanicamente o desempenho contra a deformação permanente das misturas asfálticas, existem diversos ensaios, né? A gente tem a roda de Hamburgo, por exemplo, nós temos também o simulador de tráfego do LCPC francês, e nós temos o flow number. O Medina escolheu o flow number para a gente verificar essa deformação que não recupera, deformação plástica. Para justamente, aqui nesse caso, este ensaio é justamente para evitar esse tipo de problema aqui, já. Já é um ensaio mais para esse tipo aqui, ó, para verificar o desempenho do material. Beleza? E, claro, um dos ensaios mais importantes que nós temos para fazer uma análise mecanicista, para utilizar o método Medina, é um ensaio de fadiga. Então, eu vou levar o meu material exatamente para este equipamento aqui, para o ensaio de compressão diametral, mas agora eu não vou mais fazer o módulo, eu vou fazer o ensaio de fadiga. Eu aplico as cargas iniciais e verifico essa deformação resiliente inicial, depois eu tiro esse LVDT e vou aplicando carga, a tensão controlada até o material romper. Então, só entendendo bem rapidamente a curva aqui, né? Bem rapidamente a nossa curva de fadiga. O que acontece? É a deformação específica resiliente inicial versus o número N. Então, se eu tenho uma deformação específica, para cada deformação específica resiliente inicial que a gente determina, eu vou aplicar até romper. São 3 corpos de prova. Tá vendo aqui? São 3 corpos de prova aqui para cada tensão, para cada deformação. Então, se ele tem uma deformação específica resiliente baixa, que é essa primeira aqui, teoricamente não. Eu tenho uma aplicação de carga menor, né? Menor em relação às outras que têm uma deformação maior. Então, se eu tenho uma aplicação de carga menor, ele suporta mais pancadas até romper. À medida que eu vou aumentando essa tensão, aumentando essa deformação resiliente específica inicial, eu vou diminuindo aqui, ó. Então, eu tenho esses 3 corpos de prova já romperam aqui a menos aplicações. E assim por diante. E aí eu tenho uma curva de fadiga, onde eu aplico esse modelo e tenho um comportamento de fadiga, da fadiga desse material, da resistência à fadiga desse material através desse modelo aqui. E é este modelo que a gente coloca lá no software Medina. Mesma coisa aqui, né? Vou ter um modelo aqui, ó. Este modelo do módulo de resiliência que eu coloco lá no software Medina. Mesma coisa. O ensaio de módulo, também vou ter um valor. Esse valor eu coloco lá no software Medina. Tudo isso para a gente fazer o dimensionamento. Critérios de ruptura do método Medina. Então, de acordo com o tipo de via, tenho a confiabilidade. A área trincada é sempre a mesma, 30% é o máximo permitido no final da sua vida útil. E a deformação permanente, que varia um pouquinho o critério de acordo com o tipo de via. Beleza, com a chegada do método Medina, com a chegada do método Medina, sempre importante falar isso. Houve uma grande transformação na nossa área rodoviária em todas as áreas, né? Todas as áreas, não só na parte do dimensionamento da estrutura, não só para o projetista que vai dimensionar. Não. Nós tivemos mais de 40 normas, entre novas e atualizadas. Só para ter um exemplo, né? Acabamos de ter a atualização da especificação de serviço do concreto asfáltico, que era de 2006.
agora a 031/2024, em que, por exemplo, entre outras coisas, ele traz o CDI e o TDI, isso aí relacionado com a dosagem, com a compactação e a dosagem do concreto asfáltico através do compactador giratório superpave. Então, já é um sinal de que nós estamos saindo da metodologia Marshall, indo para uma compactação pelo giratório. Traz já um módulo de resiliência, parâmetros de fadiga e o flow number. Tudo isso aqui conforme definido em projeto. Então, ele já traz que a gente tem que definir isso aqui em projeto. E essas duas normas aqui, a do DENIT 2021, quando se oficializou o método Medina, né? Estudos para elaboração de projetos de implantação de rodovia sobreótica do Medina e guia de execução de segmentos experimentais, o ProMedina, quem já ouviu falar, né? Porque o que acontece? O DENIT ele vai continuar realizando, né? Executando pistas experimentais para estar sempre melhorando o método. Esse método, os métodos mecanísticos e empíricos, eles não são métodos engessados. Eles estão sempre em constante melhora, como em qualquer lugar do mundo, qualquer método mecanístico empírico do mundo, e não vai ser diferente aqui, e não no Brasil. Então, essa é a ideia. Então, a gente vai estar sempre, o DENIT vai estar sempre melhorando, calibrando, né? Aqui só uma nota interessante, uma nota que sai agora, 2025, um ofício, né? Do Luiz Guilherme, do DENIT, só mostrando a importância isso aqui corrobora com a importância da análise mecanicista do método Medina, em que o DENIT ele proibiu a utilização do famoso binder antes, né, como camada, antes de vir a camada de rolamento. Geralmente os projetistas, o que faziam? Dimensionavam uma determinada espessura, aí na camada de baixo, né, determinava que, vamos botar 5 centímetros de binder e 5 de faixa C de camada de rolamento. O binder é aquele material que tem uma faixa granométrica um pouco mais grossa que vai menos ligante. E o fato de uma taxa de ligante menor pode nos ocorrer problema de fadiga. Esse material vai ter menos resistência à fadiga, justamente porque ele tem menos ligante. E ele vai estar exatamente embaixo, que é o pior lugar para ele estar, porque é onde eu tenho as maiores tensões, as maiores deformações de tração. Então, ali podem surgir as trincas exatamente dali. Então, o DENIT ele proibiu esses materiais com taxa de ligante reduzida em projetos de pavimentos rodoviários. Agora, claro, isso aqui ele fez de forma taxativa para evitar esse tipo de situação. Mas, claro, se eu quiser usar um material embaixo com menor teor de ligante, não é o recomendado, não é. Mas, se ele resistir à fadiga que vai estar sendo solicitada no dimensionamento, beleza, eu não veria problema, não tem problema utilizar. Certo? Mas o problema é que isso aqui ele já fez para evitar esse tipo de situação. Bom, vamos falar um pouquinho de contagem de tráfego. A gente falou de dimensionamento, eu fiz o processo inverso, né? Falei primeiro do dimensionamento, depois da contagem de tráfego. Mas a contagem de tráfego e o estudo de tráfego, né? Bem antes do dimensionamento. Sem a contagem, eu não consigo dimensionar. Porque esse é o carregamento da estrutura. Se eu errar aqui, errei tudo, né? Erramos tudo. Bom, no meio rodoviário, a gente tem diversos veículos passando, diversos eixos passando, e para a gente fazer uma avaliação mecanicista e dimensionar pelo método Medina, nós vamos transformar todos esses eixos num eixo padrão rodoviário, que é o eixo simples de rodas duplas de 8,2 toneladas força. Esse aqui que a gente está vendo do lado esquerdo. Então, eu vou pegar todos esses eixos e fazer uma transformação através das curvas das transformadas, né? Que vem lá das pistas experimentais da ASCO, em que eu transformo o dano que um veículo passa em danos deste eixo padrão rodoviário. Essa é a quantidade de veículos que nós temos de cargas comerciais, de veículos comerciais no Brasil. Então, tudo isso aqui a gente tem que contar, e contar bem.
Por quê? Vejam, ó, aqui um exemplo bem claro, bem didático, né, vamos dizer assim. A passagem de um caminhão do tipo 3C. O 3C ele tem um eixo, apenas um eixo tandem duplo, de rodas duplas, e um eixo simples de rodas simples. Uma passagem dele na rodovia equivale, o dano que ele gera, né, nesse pavimento, equivale à passagem de 8,83 passagens do eixo padrão aqui. Então, a passagem desse veículo causa o mesmo dano que passar 8,83 vezes o eixo padrão rodoviário. Por isso, cada vez que eu erro um caminhãozinho, e esse é um menor, né? Imagina um bitrem, já é como se fosse 20 e poucas, 30, quase 30 passagens, né, dependendo da carga. E cada erro de caminhão aqui, de um VMDA, eu vou estar tirando exponencialmente aqui o eixo de 8,2 toneladas. Isso aqui é um dado interessante. Teve uma avaliação do projeto que nós fizemos, né, uma perícia, em que, olha só, o tráfego projetado era de 2,1 vezes 10 na 6, que o projetista colocou lá no seu dimensionamento. A gente, né, não mostrou contagem, fez assim um dimensionamento, um estudo de tráfego, né, digo, bem superficial, não mostrou nada, então ficou assim meio confuso, para não dizer outra coisa, esse estudo de tráfego. Aí se percebeu lá no campo que estava um tráfego muito elevado. Aí se resolveu fazer uma contagem. Aí tráfego real, olha o N, 1,9 vezes 10 na 7. 9,5 vezes superior ao que o engenheiro projetista tinha colocado no seu projeto. Aí não tem como, né? Se a gente não fizer uma contagem realmente e dar seriedade a essa parte do carregamento, não adianta usar medida, não adianta fazer ensaio de modo de resiliência, fadiga, deformação permanente, fazer uma bela de uma drenagem, se eu estou com um carregamento errado. Por isso, temos que dar importância para a contagem de tráfego e para o estudo de tráfego. Então, aqui, eu vou trazer nesse exemplo a importância da acurácia das contagens, justamente porque interfere diretamente no dimensionamento. Foi feito um dimensionamento hipotético aqui, com um subleito, uma KMC, com uma brita graduada e um revestimento asfáltico, para um N de 9,42 vezes 10 na 6, esse aqui então, né? E aí, para o tráfego real, ele daria uma espessura de 13 centímetros de revestimento asfáltico. Beleza. Se eu errar a contagem em 15% para baixo, eu vou ter 12 centímetros de revestimento. Isso me gera uma redução da vida útil de 18 meses. Então, 1 centímetro aqui me tira 18 meses de vida útil do pavimento. É muita coisa, né? Faz diferença, pessoal. Um erro acima de 15% aumenta a vida útil do pavimento em 16 meses. Claro, aqui podemos dizer que tem um superdimensionamento, né? Seria um superdimensionamento, mas no meio rodoviário é como se a rodovia é um superdimensionamento, mas a rodovia acaba, quem sabe, durando mais, né? Então, é um superdimensionamento que a gente, quando é pouco, né? Não seria uma desvantagem, né? Não seria jogar dinheiro para fora. O ruim é perder a contagem de tráfego mesmo, deixar de contar. Isso gera um prejuízo, claro, depende do tipo de rodovia, aqui com uma pista dupla, 1,1 milhão de quilômetros de rodovia, né? Por quilômetro de rodovia. Então, a cada quilômetro de rodovia se perde 1,1 milhão de reais com esse erro de 15%. E aí se a gente olhar o manual de estudo de tráfego do DENIT, ele traz as contagens automatizadas, mas traz mais, né? É muito antigo. A gente não tinha tecnologia na época para poder fazer, por exemplo, hoje uma contagem por vídeo que eu posso conferir, né? Que está no vídeo, se bateu realmente com a planilha. E também tenho agora a ajuda da inteligência artificial, que consegue contar de forma mais precisa e rápida do que um ser humano ali, ou lá manualmente no campo, ou contando por vídeo, né? Muitos ainda fazem a contagem
filmando em campo e contando no escritório com o pessoal humano, que também vai ter um erro, porque, veja, para a gente contar, para cada dia, eu preciso trocar a equipe de 3 em 3 horas. Por quê? Porque é um serviço muito moroso. Precisa de uma atenção muito grande. Imagina, eu tenho que contar o número de veículos, só isso já seria uma dificuldade, e tem que classificar todos esses eixos aqui, tu imagina. Isso piora quando a gente tem uma rotatória, por exemplo, que eu preciso saber o movimento. No que eu fiz um movimento de um veículo, já passou 10, né? Até ver onde ele foi, já passou 10. Eu tenho que classificar tudo isso aqui. Imagina a loucura. Eu sei, pessoal, porque eu fiz isso já, né? Muitas vezes. Então, por isso que o DENIT faz essa troca de equipe de 3 em 3 horas. Isso é feito na realidade? A gente sabe que não, né? A gente sabe que não. Por isso a gente está tendo muitos problemas de contagem de tráfego. Já percebendo isso, por exemplo, o GoInfra, no seu manual, ele traz que é obrigado hoje a filmar todas as contagens. Por quê? Porque o GoInfra ele quer conferir, ele quer saber. Não interessa se foi feito por inteligência artificial ou se foi alguém contando, não tem problema, mas ele vai querer, né, conferir, por isso pede as filmagens. Então, 100%, 24 horas dos 3 dias, ou de contagem de 3 dias, ou de uma semana, tem que ser filmado. E aí, nesse sentido, que chegou, né, que a gente criou a Rodobot. Rodobot foi uma ideia para trazer a contagem de tráfego por inteligência artificial, justamente porque um dia eu peguei um serviço de contagem de tráfego em que eu fiz a filmagem e resolvi eu mesmo, né, esse aqui que você fala, a contar, fazer as contagens. Eram contagens de 7 dias, vocês imaginam, de 7 dias, não sei quantos pontos que eu peguei, orcei tudo errado, comecei a contar, foi um desespero. Na primeira hora eu desisti, assim, isso aqui não dá, não é possível que não tenha que a gente não possa criar uma inteligência artificial. Claro, já tinha algumas inteligências, a gente já sabe que tem detecção de veículos, né? Mas nenhuma inteligência artificial que realmente classificasse os eixos de forma rápida, com celeridade. E a ideia, então, surgiu a Rodobot. Então, uma empresa em que eu, né, me juntei com empresário de Florianópolis, junto com diversos programadores, a gente foi criando essa lá em 2023, e hoje a gente tem uma empresa voltada para a contagem de tráfego por inteligência artificial, com classificação dos eixos para diversos tipos de cenário. Então, a gente faz a entrega dos resultados de forma rápida, organizada numa plataforma, toda a parte de dashboard, calcula o volume médio diário, já dá o volume médio diário, né? Tem a cada 15 minutos, a cada hora, todos os eixos, separado pela quantidade de eixos, também o tipo de veículos, veja, então muito bem organizado. Já foram mais de 25 milhões de veículos classificados, nenhuma reprovação, uma precisão de 95%, isso que está sendo comercializado aí há 1 ano e meio. Só mostrar aqui o vídeo da contagem para vocês, esse que está antes aqui. Só para ver como é que funciona a contagem de tráfego por inteligência artificial. Olha, vai classificando, já. E aí ele muda, às vezes muda, mas depois ele acha a melhor classificação. Claro, né, pessoal? Inteligência artificial sem a inteligência do ser humano não serve para nada, né? Então, tudo é conferido, é verificado. Então, quando o software ele não tem a certeza do tipo de veículo, cai por uma classificação humana, mas é muito menor do que se fosse fazer tudo por classificação manual, né? Então, é só quando o software não consegue realmente ter a certeza daquela classificação. Beleza, quem quiser me adicionar aqui no Instagram, engenheiro Ramon Knaben, engenheiro Knaben, né? Então a gente fala lá sobre dimensionamento das estruturas, contagem de tráfego, pavimentação,
e o objetivo sempre é o quê? Elevar o patamar do conhecimento dos engenheiros para que, os pavimentos durem, né, a sua vida útil de projeto, tragam conforto, segurança e satisfação aos usuários. Então, a gente está aqui com esse objetivo de estar sempre fazendo o melhor possível, né? A gente sempre tenta fazer o melhor com excelência. Esse é o objetivo. Também acesse aí a rodobot.com.br, dê uma olhada aí na parte da contagem de tráfego. Beleza, pessoal? Seria isso. Agradeço a todos. E qualquer dúvida aí, fico à disposição, estou nas redes sociais para qualquer dúvida. Doutor, fantástico as colocações, tá? Eu, com certeza, como outros que vão nos assistir, que estão nos assistindo, vão ter N incógnitas, porque é um assunto que a gente passaria aqui o dia todo falando, né? Eu fiz algumas anotações aqui no contexto de algumas dúvidas pessoais que ainda criam um direcionamento, né? Dentro do meu conhecimento, né? Que não é bem pouco aprofundado em relação ao do professor, mas vamos lá. Falando quando a gente protege, né, o subleito contra uma ruptura, contra cisalhamento, tá? A minha concepção, ou talvez a minha pergunta, vai quando a gente fala nas camadas de revestimento, né? Eu venho revestimento, base, subbase, subleito. Vamos imaginar, né? Aí puxando uma análise mecanicista que o professor trouxe do Salomão de 91, vamos imaginar que eu faço tudo como está solicitado, eu atendo o projeto, eu atendo um estudo de tráfego, né? Então, assim, tudo que eu deveria ter de questionamento para a elaboração do projeto, eu fiz e atendi dentro das normas. Porém, entretanto, todavia, vamos imaginar que se eu não fiz uma compactação do solo para executar o projeto, vai dar problema. vai dar problema. Vai. Entendeu? Vai dar problema. Então, assim... Pode perguntar. Desculpa. Então, vai dar o problema. E aí, como que a gente faz, doutor? Mas isso a gente consegue verificar depois se foi problema de execução, né? Então, aí o projetista não é responsabilizado. Por quê? Perfeito. Porque a gente tem ensaios de cava em que eu consigo depois abrir este pavimento, eu chego até o subleito e aí eu faço o ensaio de frasco de areia, né? Por exemplo, outro ensaio para determinar o grau de compactação que está lá no campo. Então, eu consigo ver se teve problema de execução, né? Ou se está tendo algum problema de drenagem, né? Ou esse material está muito úmido, então aí foi problema de drenagem, algum problema de execução, ou muitas vezes não, né? Aconteceu alguma coisa que não foi exatamente problema de execução, mas a água começou a infiltrar e deu problema nesse pavimento. Então, isso a gente consegue, tem subsídios, ensaios, para tirar, vamos dizer assim, a responsabilidade do projetista e realmente verificar quem foi responsável mesmo, ou se teve algum responsável por este erro, né? Porque quando a gente fala, por exemplo, né, que nem uma colocação que o professor fez que eu acho extremamente interessante, o Biden, até por conta da sua camada ligante, né, e a gente sabe que por conta da falta dessa camada ligante, ele se torna um material mais em conta quando a gente fala em pavimentação. Isso. O pessoal usa a torta direita. Isso. Eu já presenciei, por exemplo, situação de projeto que o Biden era de, sei lá, 7 centímetros, e às vezes a empresa colocou 10, 12. Né? Então, você supriu a demanda com material mais em conta para um ajuste de orçamento. Isso. Pode existir. Né? Então, a gente só descobre quando? Quando dá o problema lá na frente, que se faz necessário eu fazer todos ensaios como uma perícia, talvez, para ver o que se for projeto ou execução. Só que nesse meio tempo, pegando um dos últimos slides que o doutor apresentou, eu perco R$1,1 milhão por quilômetro de pavimento. É complicado.
Porque realmente, por isso que o DENIT proibiu agora. É para justamente, assim, não vai usar mais, chega. Mas, claro, se tu compatibilizasse aquela resistência daquele binder com um dimensionamento mecanístico e ele realmente passasse, não teria problema utilizar o Não binder. teria problema. Não teria problema É que porque não é feito. você estaria sanando algo, né? Isso, aí tu estaria E, de acordo com o tráfego, de acordo com o dimensionamento. O problema é que isso não é feito, é só jogado lá um binder com menos ligante, né, que é um material mais pobre e mais fraco em relação à fadiga, e aí tu não verifica realmente se aquilo está compatibilizado com o N. E aí o que o DNIT fez? Então vamos tirar esse negócio, já que muitos não fazem, não estão fazendo site fadiga ainda, né? Então o DNIT resolveu, não, vamos usar o teor de ligante, pelo menos aquele da camada de enrolamento. por exemplo, o doutor traz algumas informações também em questão a norma, principalmente do DENIT. Agora, sim, não sei se o doutor concorda comigo, até fica à vontade na sua colocação, mas eu acho que a gente, ainda no Brasil, nós nos deparamos com uma situação onde existe uma grande demora para atualização de normas em geral. Uhum. Se a gente pega, por exemplo, o manual de estudo de tráfego do DENIT de 2006, Olha, isso aí tá feio. que nem, por exemplo, aqui hoje eu estou em Araçatuba, tá? Então, por exemplo, aqui nós temos algumas cidades ao entorno que tem muitas usinas de álcool, perfeito? Uhum. Então, o que acontece? Vamos imaginar que eu tenho rodovias aqui de 20 anos, 15 anos, e ela foi determinada para uma determinada um peso de tráfego, de rodagem, enfim. Aí eu não tenho nenhuma agência fiscalizadora para falar assim, ó, aqui não pode passar um treminhão, aqui Uhum. pode passar, sei lá, 100 toneladas. Claro que a gente sabe, né, que a gente trabalha com um coeficiente de segurança, uma margem para ter um certo respaldo. Uhum. Mas isso aí acaba também não acontecendo. Então, eu vejo ainda que o Brasil, de modo geral, nós temos uma engenharia nômade, nós temos uma engenharia com uma qualificação ainda baixa ou aquém. A Uhum. gente tem inúmeros pesquisadores, como o doutor, dispostos a investir, se dedicar, mas aí eu não tenho subsídio. Uhum. Então, assim, infelizmente, a hora que você se faz necessário uma manutenção, essa manutenção ela hoje já não é mais a mesma, porque ela demorou a ser feita até e prejudicada por conta do uso. Então, o Brasil é complicado nesse sentido, né? Nós temos muito esse problema que o professor trouxe, é bem isso aí mesmo, né? Nós temos problemas com as cargas, que tem que ser fiscalizado mais, e esses manuais eles têm que ser atualizados. Claro, houve um esforço grande do DENIT aí, que vem melhorando muito, e realmente está de parabéns, o corpo técnico qualificado vem melhorando, mas, por exemplo, esse manual de 2006 de estudo de tráfego tem que ser atualizado. Por quê? Até pela contagem, ele traz ali que podem ser feitas contagens manuais. Isso aí devia ser abolido, porque eu não consigo conferir uma contagem manual. Tu bota um caboclo lá para contar, ele vai lá, anota numa prancheta e depois diz, ó, fiz aqui. Aí, como é que eu vou saber, né, se ele fez? Quando eu vi 3 dias de 24 horas, o cara não aguenta ficar contando e classificando. Dorme, passa, e aí como é que tu vai ter certeza? Como é que o órgão vai aferir isso? Uma coisa era quantos anos atrás, né? 20 anos atrás. Pô, já deu 20 anos, 2006, né? 19 anos atrás. Outra coisa é agora que nós temos tecnologia, é fácil de colocar uma câmera. Naquela época não era tão simples, né? Tu fazer uma filmagem. Hoje é tranquilo, então tu consegue conferir. Isso é só um exemplo, né? Do que tem que ser melhorado com a atualização dessas normas. Assim, puxando esse assunto para o Rodoboot, né, que eu achei extremamente interessante, não conhecia, até quero entrar para ver como funciona isso. Funciona no sentido assim, entender, porque assim, é fantástico, né? Eu vi a filmagem aqui, os eixos, o tipo de veículo, eu tenho certeza que foi um trabalho árduo, porque assim, ainda
se paira na cabeça de alguns a questão assim, a inteligência artificial vai tirar o ser humano. Cara, ela não tira. Não vai. Ainda precisa do ser humano para alimentar dados ali, alimentar possibilidades para que a inteligência artificial possa trabalhar, né? Então, assim, só que ainda pairamos pela situação que, em algumas rodovias, a gente ainda não consegue ainda levar essa tecnologia. Falta de internet, cabeamento, enfim. Né? Mas esse aí, professor, o nosso não precisa de internet, não precisa de cabeamento, nada, é direto na bateria. Ele é livre. Legal. Você tem um HD ali que vai gravando. Isso, a gente vai direto em qualquer local, que depois, como são contagens de 3 ou 7 dias na rodovia, né? Então ela fica lá 7 dias, passa lá, retira e depois faz a contagem no escritório. Que legal. Precisa de um poste, né? Às vezes, quando não tem, a gente também instala o poste. É bem tranquilo nesse sentido. Eu já vou deixar aqui de antemão para ver se a gente consegue aí num segundo momento aí, depois eu converso com o doutor para a gente vir falar mais sobre o Rodoboot, porque assim, eu acho que assim, é uma coisa muito fantástica. Eu acho que a gente, quando a gente trabalha com inteligência artificial para o bem, de uma forma para otimizar tempo e ajudar no caráter investigativo para melhorar, poxa, a gente tem que disseminar esse conhecimento, entendeu? É que nem tu falou uma coisa certa, né? A inteligência artificial, claro, a gente está passando por uma revolução, né? Como se fosse uma revolução industrial. Tem uma revolução dessa tecnologia da inteligência artificial. Tem que ter um certo cuidado nessa parte dos empregos, né? Da parte social, eu acho. É interessante isso aí, porque muitos empregos vão sumir realmente, mas eles vão ser readaptados, vamos dizer assim, né? Não necessariamente não vai sumir a importância do ser humano. Eu vejo aqui, porque a gente desenvolveu esse software para inteligência artificial, a quantidade de gente que a gente precisou para desenvolver, para verificar. Então, a gente não deixa de ter pessoas para fazer acontecer a coisa. Não precisa de ser humano, vai precisar e sempre vai precisar. Sim. A mesma coisa quando surgiu o AutoCAD, né? Ou surgiu o software, vai dizer, pô, não vamos mais, acabou o projetista, acabou. Né? Então, assim, não é do geometrista, né? Então, não é assim que funciona. Então, acho que, claro, a gente tem que ter uma preocupação, mas a inteligência artificial, quando feita para um bem, né? Como qualquer outra coisa, né? Uma ferramenta, quando feita alinhada para o bem, eu acho que é de grande valia, com certeza. Doutor Ramon Mendes Knabe, eu queria já agradecer. Você, pelo pouco de tempo que eu conheço, você sempre foi uma pessoa extremamente solícita, uma pessoa de simples proximidade, uma pessoa sempre que nos atendeu muito bem. Quero te agradecer. É um lisonjeio ter aqui no nosso Congresso Internacional uma pessoa com tanta expertise como você e tão assim focada nos dias de hoje ainda em trazer conhecimento, em ser um pesquisador, ser um desenvolvedor de facilidade para o ganho. Então, assim, muito obrigado pela sua participação. Tenho certeza que esse momento será de grande valia aos participantes e vai agregar muito à nossa vida pessoal e profissional. Então, no nome do Unisalesiano, eu agradeço demais sua participação e, assim, obrigado mesmo, de coração, pelos ensinamentos. Imagina, eu que agradeço essa oportunidade, professor Juliano, mais uma vez fico à disposição. É uma satisfação até estar participando desse congresso internacional, né? Com a Unisalesiano. Eu, como um bom católico, também fico feliz aí Obrigado, senhor. Então, agradeço aí essa oportunidade e fiquem com Deus todos aí, estamos à disposição. Obrigado, professor. Um abraço, uma excelente semana. Fica com Deus. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.